Olá você meu irmão, olá você minha irmã que nos acompanha aqui por todas as mídias. Um grande abraço a você que nos acompanha aqui pelos podcasts Spotify. Você que nos acompanha também pelo YouTube. Você também nos acompanha aqui no Instagram. Você nos acompanha também pelo Facebook. E também, meus amados, também lá no TikTok. Um grande abraço a todos vocês. São todos bem-vindos. Pois eu quero compartilhar com vocês hoje a mensagem de hoje. Vou começar aqui. Sempre eu coloco aqui algumas perguntas para nós começarmos a nossa mensagem. A mensagem de Cristo para a sua vida. A mensagem de Jesus. Portanto, a mensagem de Deus para a sua vida. Então você possa abrir o seu coração. Que o teu espírito esteja sensível à voz de Deus. Para que Deus venha trazer hoje à sua mente, lá no íntimo do seu ser, algo que precisamos sempre estar nos renovando, sempre buscando as dádivas que Deus tem para nossas vidas. Portanto, o que eu quero compartilhar com vocês hoje vou colocar aqui já a pergunta, que eu sempre coloco uma pergunta aqui, ou tema. Vou usar aqui como tema, mas eu vou deixar também uma pergunta para você refletir. O tema de hoje você é casa de Deus. Você é casa de Deus. E eu coloquei eu sempre costumo colocar uma pergunta, e eu coloquei uma pergunta aqui. Você é fiel ao construtor da sua casa? Veja bem, olha o tema. Você é casa de Deus, correto? A Bíblia diz que nós somos o quê? Templo de Deus, morada do Espírito Santo. Então nós somos o quê? Casa e morada de Deus. Então eu coloquei uma pergunta aqui. Você é fiel ao construtor da casa? Reflita sobre isso. Reflita sobre isso, e a mensagem de hoje, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês é algo que nós precisamos realmente refletir. Se nós somos mesmo fiel ao construtor, que é o próprio Deus. Amém? Então, hoje, a nossa mensagem de hoje, vamos pegar aqui Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo número 3, vamos meditar do verso 3 ao verso número 6, amém? E nós vamos também nós vamos meditar, perdão, vou tirar aqui passear, porque passear daqui a pouco nós já esquecemos, não, tem que ficar gravado realmente no nosso espírito, não somente no nosso coração, mas no nosso espírito, que ele venha se fortalecer e que ele venha se encher da plenitude do Espírito de Deus, amém? Então, carta aos Hebreus, vou pegar aqui versão atualizada. Vamos pegar aqui versão atualizada, que diz, a partir do verso 3. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Verso número 4. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo o que existe. Verso 5. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus, e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Verso 6. Mas Cristo é fiel como filho, que dirige a casa de Deus, e nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Amém? Então, vou repetir aqui novamente o tema de hoje. Você é casa de Deus. E eu vou aqui também deixar uma pergunta. Mas você, meus irmãos, você é fiel ao construtor da casa? Reflita aí. Reflita aí, tire lições aí logo de início aqui da nossa mensagem de hoje, amém? Então a mensagem que Deus tem para a sua vida você tem que entender e você precisa compreender. Talvez você diga, mas eu não entendo. Bem, assista o vídeo até o final, que Deus vai falar conosco de uma forma muito especial. E também, meus amados, você também que ainda não é irmão em Cristo, você ainda não é casa, mas você é criatura. Você também é criação, é criado segundo a semelhança do Senhor. Portanto, Deus quer ter um compromisso com você. Deus te chama desde o início da humanidade. Deus chama
convida o homem a ter um relacionamento com ele. Então você pode hoje colocar a sua vida diante de Jesus, convidar ele para ser o seu Senhor, convidar ele para ser o teu Salvador, convidar ele e seguir os seus ensinamentos, amém? Isso é que a Bíblia nos instrui, e aqui nós também, como mensageiro do Reino de Deus, também nós aqui o ensinamos a seguir os ensinamentos de Jesus, amém, amados? Portanto, compartilhando com vocês aqui, do verso 3 ao verso 6 da carta aos Hebreus, que diz, principalmente, a fidelidade é a característica de quem é leal. Então, respondendo a vocês a pergunta que eu coloquei, você é fiel ao construtor da casa? Ou seja, você é fiel ao Criador? Você é fiel a Deus? Então, a resposta é, a fidelidade é a característica de quem é leal. Como assim? Confiável, honesto e verdadeiro. Então nós temos que ser o quê? Sempre verdadeiro com Deus. Devemos ser sempre honestos com Ele em tudo o que nós fazemos, irmãos. É o que a Bíblia nos ensina. Moisés é considerado um exemplo de homem que foi fiel à confiança depositada nele. Deus permitiu a Moisés, entregou em suas mãos, falou, olha, você tem uma missão para tirar o meu povo do Egito e conduzir à terra prometida. E Moisés ele foi fiel até os seus últimos dias. Portanto, ele foi fiel e ele realmente fez aquilo que Deus o tinha confiado. Toda a sua casa significa que ele foi um servo leal tanto à sua família quanto a toda a congregação de Israel. Atendeu às necessidades e cumpriu o encargo de sua função como mordomo de Deus, como aquele que realmente foi chamado pelo Senhor, foi escolhido por Deus para executar uma tarefa, fazer um trabalho, e assim foi Moisés. Amém? Então, ele foi aquele que conduziu o povo de Israel, que está lá em Números 12, no verso 7, no verso 8. Contudo, uma referência de fidelidade superior à de Moisés é que merece honra infinita, e é a do Senhor Jesus Cristo. O Pai colocou em suas mãos minucioso plano de salvação da humanidade. E o Senhor e Salvador viveu até os 30 anos sem revelar a ninguém. Como está em Lucas 3:23. Isso só ocorreu no momento e no modo em que o Pai designou Jesus, aquele que cumpriu fielmente a perfeita vontade de Deus, é digno de toda a nossa fidelidade e de todo o nosso temor. Portanto, Jesus, meus amados, ele cumpriu, por isso que aqui no texto aqui, se você meditar aí no capítulo 3 da carta aos Hebreus, vai dizer aqui Jesus e Moisés, ou Jesus é superior a Moisés, que está na versão Almeida. Cristo é superior a Moisés. Portanto, Moisés executou a tarefa daquilo que Deus tinha entregado. Mas Jesus também, ele fez aquilo que era fazer o sacrifício vivo e perfeito, agradável para salvar a humanidade. Então, o plano de Jesus é muito maior. E hoje, amados, Moisés, ele morreu, e ele, meus queridos, ele não foi ressuscitado dentre os mortos como Jesus foi. Jesus foi o primeiro, o primogênito ressuscitado dentre os mortos. E hoje ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Lá em Atos dos Apóstolos diz que Jesus ficou 40 dias aqui na terra após a sua ressurreição, junto com a sua igreja, junto com seus discípulos. Amém? Então, quero compartilhar também com vocês um versículo também, que está em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 16. Dois versículos, versículo 16 e 17. Quero compartilhar com vocês, para nós entendermos a nossa pergunta, que nós somos casa e morada de Deus. Capítulo 3, verso 16 e verso 17, diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus,
e que o Espírito de Deus habita em vós. Verso 16. Verso 17 diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Portanto, amados, todos nós que fomos batizados com o Espírito Santo, todos nós que entregamos a nossa vida a Jesus, que fomos totalmente reconciliados com o Pai, nós recebemos o Espírito Santo. Portanto, nós somos o quê? Casa e morada. Nós fomos o quê? Criado pelo próprio Deus. E também somos sua habitação, quando nós realmente recebemos o Espírito Santo, quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, quando nós recebemos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Nós, queridos, recebemos o Espírito Santo. Portanto, nós recebemos o Espírito Santo, então não somos só mais a casa, também somos morada. Então, a casa foi Deus que criou. E Ele também nos deu o Espírito Santo para fazer habitação em nós. Portanto, o reino de Deus está dentro de nós. Nós que somos vasos, nós que somos pequenos, nós que somos falhos, nós que somos pecadores, também somos morada do Espírito da verdade, do Espírito do próprio Deus. O Espírito de Cristo vive em nós. Amém? Então aqui, Paulo, quando ele escreve aqui aos Coríntios, meus amados, a primeira ideia de se edificar uma casa para Deus veio dele próprio, o próprio Deus. Ele teve a ideia. A ideia foi do próprio Senhor. Próprio quando pediu que os hebreus no deserto construíssem um tabernáculo onde pudesse habitar. Entre eles está no Êxodo 25, no verso número 8. Ou seja, posteriormente veio também a inspiração de Davi de erguer um templo em Israel, a fim de revelar a todas as nações a grandeza da presença do Senhor entre o seu povo. 1 Crônica 22, 7. Em ambas as construções, a glória do Senhor foi derramada para mostrar que ele estava no meio dos israelitas. Está em 1 Reis, no capítulo 8, no verso 10 e no verso 11. Desse modo, todos os judeus tinham consciência da santidade, da pureza e do valor espiritual que o templo representava. Quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, revelou que o justo se torna o verdadeiro templo de Deus na nova aliança, um tesouro se descontinuou, isto é, nos foi revelado que se somos o santuário de Deus, a sua morada, cabe a nós possuirmos temor e tremor para não sermos reprovados em tão grande privilégio. Afinal, o Espírito Santo não pode habitar em nenhum lugar impuro. Por isso, meus amados, eu coloquei aqui essa pergunta: você é fiel ao construtor da casa? Porque se nós somos fiel a Deus, nós vamos cuidar da casa. Entende isso, como é que funciona? Então, não pode ser só de vez em quando. Nós temos que se esforçar. Nós temos que se esforçar para ser continuamente fiel ao Senhor em todo o tempo. Amém? Então, por isso que nós temos que ficar muito atentos, estar vigilantes, se nós estamos vivendo uma vida que agrada ao Senhor, que glorifica ao nosso Pai, que exalta Ele, que glorifica Ele e que honra a Ele. Amém? Então, aqui no verso de número 6, deixa eu pegar o verso número 6, que diz: sobre a sua própria casa. Esta casa edificada simbolizava a igreja do Senhor Jesus. Moisés, embora tivesse o privilégio de falar com Deus face a face, foi o seu servo nesta casa, ou seja, na sua obra. Ele o serviu ao executar fielmente o propósito divino, receber a lei e ensinar as suas instruções ao povo escolhido. Porém, o Deus Filho, o próprio Jesus, foi o construtor desta casa junto ao Pai. Por isso possui o direito sobre ela como seu Criador.
Portanto, Cristo é superior a Moisés, porque é o Senhor desta casa, ou seja, da sua igreja. Então, a qual a casa nós somos nós somos essa casa. Nós somos essa casa. Que privilégio é se tornar a morada do nosso Deus. Porém, isso só é possível quando se deposita toda a confiança nele, ou seja, quando há uma entrega total da vida em suas mãos. Por isso nós temos que entregar totalmente ao Senhor, corpo, alma, mente e espírito, todo o nosso ser. Todo o nosso ser temos que entregar ao Senhor. Quando há uma entrega total da vida em suas mãos, essa atitude de faz dos homens pedras vivas do edifício de Deus, e assim seu corpo passa a ser casa espiritual onde o Espírito Santo habita. Então, meus amados, vou meditar aqui mais em alguns textos, aqui, tirando algumas dúvidas e trazendo para você a revelação de Deus, o que nós somos e o que nós seremos, se nós permanecermos. Então, segundo aqui, que privilégio nós meditamos aqui, que privilégio de nós sermos templo e morada de Deus. Somos casa porque fazemos parte de um corpo, que é a igreja de Cristo. Toda a igreja constituída, todos os irmãos salvos, é o corpo da igreja. E nós, irmãos, temos esse privilégio de fazer parte desta casa, que é a casa de Deus. Fazer parte de um plano, fazer parte de um propósito, fazer parte que honra. Então, que privilégio você tem, nós temos de louvar a Deus e agradecer a Ele, porque toda a honra, toda a glória seja dada sempre a Ele. Portanto, terceiro, 2 Pedro, no capítulo de número 2, no verso número 5. Deixa eu pegar aqui. 2 Pedro, capítulo número 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso número 5 diz assim: Vós sois como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Então eu coloquei aqui, como pedras vivas. Você já viu algo que é vivo ficar parado? Você já viu algo que é vivo ficar parado? Normalmente nós se mexemos. Normalmente nós temos vida, porque algo que é vivo tem vida. E vida, como Jesus disse, em abundância. Então, nós somos o quê? Eu coloquei ali pedras vivas. O templo em Jerusalém, queridos, foi uma obra grandiosa. Para a sua construção, foram selecionados materiais da mais alta qualidade para construir o templo em Jerusalém. Porém, mesmo dispondo de uma concepção tão esmerada, os itens escolhidos para a edificação não dispunham de vida. Contudo, a nova aliança, a habitação do nosso Deus, se destaca em superioridade, pois os materiais que edificam a igreja são pedras vivas. Por isso você e eu somos pedras vivas. Isto é, a casa de Deus se distingue do antigo santuário. Porque ela é composta das pessoas que são salvas. Isso significa que ela é que passa a ser o verdadeiro templo espiritual. Na igreja, há vida em toda parte, pois a sua base é pedra angular, isto é, o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o fundamento e os justos se sustentam nele, ou seja, nós estamos sustentados por Cristo. Se Jesus não nos sustentar, nós não conseguiremos, querido, permanecer. Não conseguiremos continuar, não conseguiremos ser cheio da plenitude de Deus, não conseguiremos nem sequer ser salvos, porque é Jesus que nos sustenta,
É Jesus é que nos dá sustentação, como nós vamos construir a casa. Perceba que tem que ter estrutura, tem que ter alicerce, tem que ter fundamento, tem que ter uma base para que haja estrutura. E Jesus, ele é essa estrutura que nos sustenta. É ele que é a base, é a rocha, é a pedra. Aqui usamos como uma rocha, como ela está firmada no solo. Assim somos nós, edificados sobre a rocha que é Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém? Então, o próprio Jesus é o fundamento, e nós e os justos se sustentam nele. Com isso, uma obra invisível se ergue por toda a eternidade, para toda a eternidade, com a promessa de que nem mesmo as portas do inferno pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus 16, 18, que diz assim: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja que Jesus está falando aqui de um plano espiritual. Jesus está revelando algo aqui surpreendente para nós entendermos. Quando Jesus aqui, o Senhor Jesus, ele se refere aqui sobre essa rocha, sobre essa pedra no qual a sua igreja seria edificada, quando o discípulo confessou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, no verso 16 de Mateus, do Evangelho de Mateus 16, 16, Jesus aproveitou para lhe dizer: bem-aventurados és tu, Simão, para lhe dizer: bem-aventurado és tu, Simão, porque não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu, verso 17, do Evangelho de Mateus 16, 17. Ou seja, Jesus quis dizer o seguinte: meu Pai revelou a você, Pedro, que eu sou o Messias, a pedra angular, a rocha na qual a minha igreja será construída. Será construída. Então nós podemos ver aqui essa evidência em outras passagens bíblicas, como está também em Atos, no capítulo 4, no verso 11, que diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Então aqui Jesus, aqui nesse texto também, a essência do livro aqui de Atos, né, a ação cheia do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo por meio dos apóstolos e da igreja. Primeiro, ele permanece enchendo com a sua presença aqueles que o buscam, como está no capítulo 2, no verso 4. E em seguida, se derrama sobre os que necessitam do seu poder, que está no capítulo 4, no verso 31. E ainda se revela como inspirador, como neste caso, em que Pedro, mesmo sendo iletrado, Pedro não tinha tanta sabedoria, não tinha estudo, fez um discurso ousado e cheio de sabedoria quando os apóstolos foram interrogados e pressionados pelo sinédrio dos religiosos. Pedro se mostra totalmente diferente daquele Pedro. Por medo de morrer, negou o Salvador Jesus por 3 vezes, que está em Mateus 26, 69 ao 75. Foi preciso muita coragem para dizer que o Senhor Jesus, a quem os religiosos haviam crucificado, não estava morto e sim vivo, realizando milagres como o coxo da Igreja Formosa, lá no Evangelho de João, de nascença. Isso é uma prova de que uma pessoa cheia do Espírito Santo possui a personalidade de Deus dentro de si. Então Jesus estava revelando aqui, naquele instante, para todos nós, revelando ali aos seus discípulos. Jesus estava revelando aos seus discípulos que a pedra em qual essa rocha eu ia edificar a minha igreja, Jesus estava se referindo a ele mesmo. Jesus não estava se referindo a Pedro. Jesus estava referindo a ele mesmo. Que sobre todos aqueles que estão sobre a rocha, todos aqueles que se colocam em obedecer, a permanecer, está sobre a rocha. E essa rocha é uma rocha inabalável. Essa rocha é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Então, quando nós construímos as nossas vidas, fundamentada na palavra, nos princípios de Deus, nas ordenanças de Deus, assim nós vamos ser bem-sucedidos em todos os nossos projetos, em todo o nosso caminhar.
Então, claramente o Senhor fala. E também quero meditar em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 11, que diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Jesus é o fundamento, Cristo, ele é o fundamento da igreja. Mesmo que o homem receba do Senhor a oportunidade de servir, ele não deve agir de forma independente. Afinal, há princípio e orientação espiritual que deve ser seguidos. A semelhança de uma construção, queridos. Paulo aqui ele disse que o sábio construtor é aquele que segue corretamente o processo da edificação. Ele diz, ou seja, aquele que pretende construir uma casa deve priorizar o seu alicerce para que as paredes e o telhado fiquem seguros. Ele diz aqui, de igual modo, é na vida espiritual de um ser humano. É na vida espiritual de um ser humano. Aquele que tem o Senhor Jesus como seu fundamento, jamais correrá o risco de desmoronar diante das lutas da vida. Então, construa a sua vida sobre o Senhor Jesus, porque ele é a pedra, que é a rocha que nos sustenta. Jesus é o fundamento, a pedra principal, e todos nós que cremos na palavra de Deus, nós somos também chamados de pedras vivas. Somos chamados de pedras vivas que formam esse grande edifício espiritual que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, como nós meditamos aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, no capítulo 2, no verso número 5, perdão. Então, meus amados, a nossa vida tem que estar sobre essa rocha. Diz também, sacerdócio real, propósito inicial do Senhor, era que todo Israel fosse uma nação de sacerdote diante dele. Êxodo 19, verso 6 diz assim: e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Então aqui Deus, desde o início, toda a terra é do próprio Senhor. Mas Israel seria uma propriedade particular. Israel seria uma propriedade particular, isso é, a mais preciosa, bendita e protegida dentre todas as nações. Israel seria como um reino de sacerdotes, um povo que guardaria a aliança de fé e a revelaria ao mundo, mesmo mostrando deslizes espirituais ao longo da história do povo de Israel. Nenhuma nação contribuiu tanto com a fé dos povos quanto Israel. Então nós podemos citar dois exemplos disso: a salvação que veio dos judeus por meio do Messias, como está no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 22, e a própria Escritura Sagrada, que tem revelado a mente divina ao ser humano. E aqui em João, o Evangelho de João, capítulo 4, verso 22, deixa eu pegar aqui, que diz: vos adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, quando Jesus conversava com uma mulher samaritana. E disse no verso 21, disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás ao Pai. Então Jesus estava dizendo para essa mulher aqui o seguinte, meus amados. Essa era a dúvida da mulher, ela tinha dúvida. Porque os samaritanos adoravam aonde? Aonde? No Monte Gerizim. Está lá em Deuteronômio 11, 29. Então aqui Jesus tirando as suas dúvidas. E ele diz aqui, essa era a dúvida da mulher, pois os samaritanos adoravam no Monte Gerizim. Em Deuteronômio 11, 29. Enquanto os judeus adoravam no templo em Jerusalém. Mas o Senhor Jesus declara que o mais importante não é onde se deve adorar. O mais importante não é onde se deve adorar, e sim o modo de como se adorar. Como se adora. Jesus está dizendo. Tem pessoas que você já deve ter ouvido falar, que as pessoas dizem assim: olha,
eu tenho preferência no culto de domingo, eu tenho preferência de ir no monte, eu tenho preferência de fazer no meu quarto, eu tenho preferência de fazer em certos lugares. Jesus está falando aqui claramente para essa mulher, como os samaritanos e os judeus, ele usou aqui ele colocou duas colocações, né, que nós sabemos que os samaritanos eles adoravam no Monte Gerizim e o povo judeu adorava no templo em Jerusalém. E ambos aqui, como Jesus está falando, tem alguma coisa errada em adorar no templo? Tem alguma coisa errada em adorar no monte? Não. Jesus está dizendo não é aonde, mas sim a forma de como nós o adoramos. Que Jesus vai falar aqui nesse capítulo 4 do Evangelho de João, que os verdadeiros adoradores têm que adorar em espírito e em verdade, são esses que Deus o adora. Por isso, amados, que eu coloquei do início logo da mensagem. Você é casa de Deus. Você é casa de Deus, mas você também é morada de Deus. Você é templo do Espírito Santo. E eu coloquei uma pergunta. Você é fiel ao construtor da casa? Então, meus amados, quando eu coloquei essa pergunta, é para nós refletirmos se na nossa adoração, do nosso cuidado, no nosso temor, no tremor de buscar a Deus. É que é muito importante. A forma de como Jesus está deixando bem claro é a forma de como nós o fazemos. Então aqui, Jesus deixa bem claro. Ele deixa bem claro, mas o Senhor Jesus declara que o mais importante não é onde deve se adorar. O mais importante não é onde se deve adorar, e sim o modo de como se adora. O modo de como se adora a Deus. Isso significa que os critérios espirituais a serem observados são muito mais profundos do que apenas o lugar da adoração. Para o Senhor Jesus, o essencial é conhecer de fato a Deus e ter entendimento e sinceridade para falar com Ele. Olha isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente tem que ter esse entendimento, meus amados. Que não é aonde se adora, mas de como se adora. Então, grave isso no seu coração, na sua mente, no seu espírito. Porque tem que ficar no nosso espírito, a palavra tem que penetrar lá no íntimo do nosso ser, porque o nosso coração, ele pode nos enganar. Nós podemos se tornar pessoas religiosas, nós podemos se tornar pessoas conhecedores somente da letra, e não da forma como Deus deseja que nós tenhamos com Ele, o quê? Intimidade. As revelações de Deus no nosso coração, elas se revelam principalmente no nosso espírito, que fica lá, vem do íntimo do nosso ser, vem das nossas entranhas, como a Bíblia se refere também das entranhas, está nas profundezas. Portanto, amado, nós temos que se alimentar da palavra de Deus, das coisas de Deus, ter intimidade com Ele no íntimo do nosso ser. No íntimo do nosso ser, tem que vir lá do fundo, lá das entranhas, da onde, querido, vai ficar e vai ter mudança de hábito, vai ter mudança de vida, vai ter transformação nas nossas vidas. Nós vamos enxergar situações com um olhar espiritual. Nós vamos ouvir situações, nós não vamos logo de cara já levantar uma ideia. Não, nós vamos analisar da onde vem essa fonte, da onde vem essa fonte, da onde jorra essa água que eu estou ouvindo. Então, tudo isso, meus amados, é para nós refletirmos e nós crescermos espiritualmente. Essa é a vontade do Senhor para nossas vidas. Amém? E eu quero pegar aqui também, para nós refletirmos aqui, principalmente como eu coloquei aqui, mas eu vou deixar aqui agora, vou pegar lá no Êxodo, olha só, vou pegar aqui Êxodo 25, do verso 8. Vamos lá, lá no Êxodo, a saída. Êxodo significa saída, porque foi quando o povo saiu do Egito, quando Deus usou Moisés como ali, né, um guia, ali alguém que foi escolhido para tirar aquelas pessoas e levar à terra prometida, onde Deus
tinha preparado um lugar para cada um deles. Então vamos lá, Êxodo significa saída. Êxodo significa saída. Então foi quando o povo saiu do Egito, por isso que o nome é Êxodo. Vamos lá, Êxodo 25, capítulo 25. Vamos pegar 25, verso de número 8. Verso de número 8. Diz assim: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Olha isso aqui. Deus falando, revelando através da sua palavra, que o Senhor queria um santuário para ser adorado. Deus queria um templo para ele ser adorado. E habitarei no meio deles. Então, essa é a vontade do Senhor desde o início da criação do homem. Ou seja, Deus quer habitar no mais alto e sublime lugar, meus irmãos, no céu dos céus. Veja, ele não quer apenas manter comunhão com o seu povo, mas também descer e morar com eles. Morar com quem? Conosco. Olha isso, o propósito de Deus, quão maravilhoso é. Esse desejo começou no Éden. Esse desejo começou com Adão, quando o Senhor o visitava toda final de tarde, o Senhor ia visitar Adão. É assim que está lá no Gênesis? Na viração do dia, no final da tarde, o Senhor ia visitar o homem. Olha que honra! Olha que honra! E Deus, presta atenção, mesmo o homem se corrompendo, se rebelando contra Deus, desobedecendo a Deus, Deus manteve o seu plano. Como assim? Quando ele o visitava toda a tarde, quando o Senhor visitava Adão, e agora, por meio do seu Espírito, por meio do Espírito Santo, no tabernáculo, demonstra novamente a intenção de estar junto ao povo, junto a nós, tem prazer de estar conosco. Por isso que nós somos casa e morada. Deus nos levantou do pó, nos construiu, deu fôlego de vida, nos deu o seu intelecto, nos deu, foi criado segundo a sua semelhança, para quê? Para ele ter um relacionamento conosco. E aqui Deus, quando visitava, o Senhor visitava. Toda tarde o homem no jardim, Deus continuou com o seu plano, enviando, querido, seu Filho amado, enviando a sua palavra, deixando a sua palavra, enviando o seu Filho para se sacrificar, para nos restaurar, para nos reconciliar com Deus, para nos remir de toda maldição, para nos libertar do pecado. E aí o seu Filho se entregou na cruz, foi crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E aí, quando ele ressuscitou, ele disse aos seus discípulos, está na sua palavra, a palavra de Deus vai dizer, a Bíblia vai dizer que Jesus diz, eu preciso ir para que ele venha. Ou seja, Deus fazia companhia ao homem desde o início, tinha intimidade com o homem tinha um contato direto com Deus. Depois ele enviou o seu filho Jesus, ele enviou o seu filho Jesus, ele deixou Jesus aqui na terra por um bom tempo. Jesus ficou cerca de 33,5 aqui na terra, como homem, 100% Deus, para fazer a vontade do Senhor. E Jesus cumpriu o propósito. Jesus obedeceu ao Senhor, nosso Pai, para um propósito maior, que é salvação da humanidade. E aí, quando Jesus ressuscitou, ele falou, agora eu preciso voltar, eu preciso ir para a destra de meu Pai, mas vai vir o Consolador para permanecer aí como selo de garantia, para permanecer com vocês, para que vocês tenham intimidade com o Pai, para que vocês se deleitem no Pai. Então, nós vemos aqui que o Espírito Santo habita em cada um de nós, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, somos batizados por Ele, meus irmãos. Então, somos o quê? Nós somos o quê? A intenção de Deus. Demonstra aqui novamente a intenção de Deus de estar junto ao povo. Da mesma forma, a pessoa batizada com o Espírito Santo se torna a sua morada. Esse elevado privilégio o faz temer e tremer
diante da tamanha grandeza de Deus. Veja o que é o propósito de Deus para a raça humana. Termos intimidade com Ele. Termos com Ele um relacionamento. Termos uma unidade, queridos, que às vezes nós falamos, eu sou pecador, como é que Deus quer ter intimidade comigo? Porque Ele te ama. Ele te ama, Ele quer ter o quê? O propósito de Deus desde o início. Nós meditamos nessa palavra de hoje, desde o início, já nós finalizando aqui. O propósito de Deus desde o início é que o homem permanecesse com Ele. Deus sempre quis estar junto conosco, mas também nos céus. Veja, a própria Bíblia vai dizer que o seu trono é a sua morada, mas a terra é o estrado dos seus pés. Portanto, o nosso Deus é um Deus grande. E ao mesmo tempo que Ele está lá, Ele está aqui. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele tem todos os atributos de um Deus forte, soberano. Então, o que acontece? A vontade do Senhor desde o início é que o homem tivesse um relacionamento com Ele. Não que apenas manter a comunhão com o seu povo, o Senhor, mas também descer e morar com cada um de nós, como Ele nos deu o Espírito Santo. E esse desejo começou lá no Éden, começou no início, na criação. Quando o Senhor, todo dia o Senhor visitava, no final da tarde visitava Adão. E demonstra novamente a intenção de estar junto ao povo. Então, da mesma forma, a pessoa batizada com o Espírito Santo se torna o quê? Sua morada. Esse elevado privilégio o faz temer e tremer diante da tamanha grandeza de Deus. Então, meus amados, eu coloquei lá no início para nós fecharmos. Você é casa de Deus. Por que você é casa de Deus? Porque você é criação divina. E você também, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, a Bíblia vai dizer também, queridos, vai dizer também, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós também se tornamos a sua habitação. Nós tornamos o quê? Morada. Então nós somos casa e morada. Olha que privilégio. Um Deus santo, bendito. Nós somos casa e morada do Senhor. Amém? Então, terminando aqui, você que entrou agora, você pode acompanhar depois às 8 da noite lá no canal do YouTube. Vai lá, se inscreve lá no nosso canal lá também. Evangelista João Mesquita, o Mensageiro do Reino. E você também pode acompanhar também aí no bio também das redes sociais, tanto no Instagram como também no Facebook. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, porque a sua misericórdia se renovou essa manhã e graças a ela nós estamos aqui, queridos, firmes nas promessas do Senhor. Amém? Vamos agradecer. Pai, graças nós te damos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor, Pai, tem, Senhor, sempre se agradado e tem sempre, Senhor, buscado, Senhor, para que o homem se volte para ter um relacionamento contigo. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, Pai. Que o Senhor tenha liberdade em nós, que o Senhor nos convença, Senhor, daquilo que te desagrada, daquilo que tira da tua presença. E nós colocamos, Senhor, como templo e morada do teu Espírito Santo. E assim, Senhor, nós somos mais do que grato, Pai. Isso é uma dádiva, isso não somos merecedor, é tudo graça, é tudo misericórdia. Mas por isso, Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, fazer na vida da nossa família, que faz no nosso lar cada dia. O Senhor traz a provisão, o Senhor cada dia, Pai, está, Senhor, nos auxiliando e nos ensinando, Pai, o caminho que nós devemos seguir, que é Cristo, renunciando o pecado, renunciando o mundo e vivendo uma vida que agrada e que glorifica o teu nome. Em nome de Jesus, Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, as nossas transgressões e tenha de misericórdia, Pai, porque nós sabemos o tamanho do teu amor, Senhor, por cada um de nós, por amor à tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos e nós já te agradecemos. Guarda-nos de todo mal, livra-nos de todos os embaraços, todo espírito de engano e nos dá, Senhor, sempre sabedoria do alto.
Nos dá, Senhor, intimidade contigo, intimidade com a tua palavra, e que nós possamos, Senhor, ter esse tempo precioso com o Senhor, Pai. Com esse tempo, Pai, de comunhão, com esse tempo, Senhor, de consagração a ti. Isso é que agrada ao Senhor, é isso que louva o teu nome, é isso que te engrandece, e é isso, Senhor, que nós te bendizemos e nós já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus, e a graça, e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, e a doce consolação do Espírito Santo, vocês digam todo amém. Em nome de Jesus, que o Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, e obrigado pela sua companhia. Em nome de Jesus. Fica com Deus.